Fala galera, bem-vindos a mais um programa A Hora da Sucata. Eu sou Paulo Fiuza, mentor de sucateiros, aparistas e recicladores de todo o Brasil. Pessoal, bem-vindos. Hoje a gente vai conversar com a Josi Bueno, da Bueno Gestão Ambiental, uma empresa, uma história de sucesso que decidiu se profissionalizar. Então, uma história bem bacana, a gente vai estar contando para vocês. A gente vai estar deixando a CEO contar a história dele de verdade, tá bom? Eu já estou vendo aí várias pessoas, fala bichão, e aí pessoal, boa tarde, né? Vamos mandando aí, vamos dizendo aí de onde é, meu amigo Pablo, nosso mentorado aí do Sul, a Gi, a Alberto, já estou vendo aí, viu, Jô? Vocês estão aqui já, estou vendo vocês aí, já eu chamo. O Nenê, aí o Fábio Brito, homem do supermercado, forte, Edgar, ó a Gi, minha amiga forte, a Gi estava com a gente lá nos Estados Unidos, né? Gente, quem acompanhou, até uma novidade que eu vou trazer já um spoiler aqui para vocês. Os vídeos que a gente postou aqui das entrevistas, das histórias que aconteceram lá na feira dos Estados Unidos, né? Que muita gente já gostou e tal. Eu tô com os vídeos inteiros no celular. Aquilo foram os cortes que eu coloquei, né? E eu vou estar jogando esses vídeos inteiros no YouTube, tá? Em breve, quando eu jogar os vídeos inteiros, eu mando para vocês para para todo mundo ter a chance de assistir as entrevistas completas, né? Que a gente assistiu lá. A Débora da Reciclagem Tietê, do Alex. E aí, Débora, um abraço. Vão colocando aí a empresa de vocês, tá? Gente, antes que o pessoal vá entrando aí, olha a Lu da Mega Office, pessoal, a equipe forte da gente, apoiador da gente. Então, com relação, vou aproveitar para falar sobre os apoiadores. A produção já está me pedindo aqui. Vamos falar sobre os apoiadores aqui primeiro. Gente, a gente tem esse movimento, tá? Ele criou um corpo muito forte, né? Esse movimento de profissionalização da reciclagem. Agradeço a todo mundo aí que está acompanhando a gente. E a gente tem alguns apoiadores, né? O que são os apoiadores? São empresas que a gente usa ou a gente indica porque a gente sabe que é uma empresa que tem um pós-venda, que atende bem os clientes e tal. Tem algumas marcas que procuram a gente que a gente não tem conexão, infelizmente, então a gente prefere não usar. Então a gente só tem apoio de marcas que a gente usa ou confia ou a gente escuta boas histórias. E aí, a gente fechou recentemente com a Cineborg, a empresa de manipulador gigante. Fechamos o contrato, inclusive, de apoio aqui das lives lá na feira. Obrigado aí, pessoal. O Carlos Vinícius, que confiou no nosso trabalho, né? Olha o Léo da Hidramérica aí, já está ouvindo você também, Léo. E isso é uma grande parceria. A Cineborg, eu conto muito a história dela. Existiam vários manipuladores no Brasil, dentro da siderúrgica, dentro do sucateiro gigante. Quando a Cineborg chegou, era máquina verde em todo canto. Eu estava dentro da siderúrgica, eu vi. E aí a gente conversou com ele sobre isso. O segredo ainda é, né? Questão de peças de reposição. Os caras estão muito bem posicionados no mercado. É fácil de treinar o mecânico, fácil de treinar o operador. Então a máquina pegou, é sucesso em todo canto. Então a Cineborg, por isso que a gente escolheu também para ser apoiador da gente. O pessoal da Sagicom viajou com a gente, da ISAT também, né? A Olhar Reciclador, a Priscila. Viajamos junto aí com a Josi também para os Estados Unidos. O pessoal que segue o mesmo movimento da gente, gestão das empresas de reciclagem. É um sistema que eu uso, indico, né? E uso muito bem. Então é por isso que a gente indica, confia e é o apoiador da gente. E SAT é o sistema de rastreamento que eles têm, que é coordenado pelo mesmo grupo, mas é mais o Jeff. E também é muito importante para você que já quer ter uma gestão. Vamos até perguntar aí se a Josi já tem essa questão da gestão das frotas aí de caminhão dela, tá? O Waste Bank conectado com os sucateiros, e já existe um banco do reciclador, que é o Waste Bank. E esse Waste Bank é conectado com o sistema da Sagicom. Por isso que é muito importante ter a coisa toda conectada para você profissionalizar seu negócio. Tá bom? Fora o Waste Bank, já falei do Olhar Reciclador. Você que ainda precisa posicionar seu negócio no digital. Olha o Gabriel aí. E aí, meu amigo Gabriel do Waste Bank, o presidente do Waste Bank está na live, hein? Estamos com moral hoje, hein, gente? A Priscila do Olhar Reciclador faz muito bem esse serviço de organizar a empresa, posicionar na internet, fazer vídeos institucionais, posicionar a marca. É um negócio bem interessante, vale a pena. Quem não tem ainda ou que já tem, precisa melhorar, fala com o Olhar Reciclador, tá? Fornecedora Seminovos, empresa que a gente usa, compra caminhão usado, faz qualquer negócio praticamente com sucateiro, empresa que a gente usa, indica bastante. Aí o pessoal, olha o Vavá, nosso mentorado. Vavá tá na FIEMA, né? Estamos acompanhando a live direto da FIEMA em Bento Gonçalves. Show de bola! Tá tendo uma feira aí, né? Show de bola da FIEMA. Bento Gonçalves aí perto de Gramado, né? Show de bola, manda um abraço aí. Quem tá aí também é o pessoal da H-Forte, né? Que eles já me marcaram. O pessoal da Conimag também tá aí.
o pessoal da Prensas Codimag, líder de venda de prensas no Brasil, nossos apoiadores, encontramos eles também lá na feira, estavam lá se atualizando, questão de máquina. O pessoal da Prolata, Prolata é aquela empresa de crédito de reciclagem, tá, gente? Se você ainda mexe com reciclagem, trabalha com alguma reciclagem, não tem nenhum crédito, não recebe nenhum bônus de reciclagem, você está perdendo tempo. A Prolata é uma das maiores empresas de crédito de reciclagem do país. Paga para o sucateiro só para ver documento, praticamente isso. Mas tem um pouco mais, tá? Tem a Ciclo Caçambas, a Aninha viajou com a gente para os Estados Unidos também, foi se atualizar. A maior reformadora de caçambas do Brasil, né? Você que é da região de São Paulo, ali perto, tem que reformar caçamba com a Ciclo Caçambas. Tem a EcoFlow, né? A EcoFlow é aquele sistema de baterias. Você tem uma balança, todo mundo tem que ter uma balança, né? No nosso negócio. Então, tem que ter uma bateria. Larga essa história de botar bateria de caminhão, fio adaptado, compra a bateriazinha portátil do EcoFlow e vai ser feliz, né? Encontramos até lá nos Estados Unidos várias pessoas usando, hein? Pessoal da Mega Office, a Luciana, já mandei um abraço aí. É a empresa de contabilidade referência no Brasil. Você ainda quer formalizar, quer organizar seu negócio, vai atrás da Mega Office. Eles são especialistas no nosso segmento e a equipe entende o que a gente faz, tá? Já falamos da Prolata, a Central de Materiais. Central de Materiais é uma empresa que eu publico bastante. Eles têm acesso às indústrias no Brasil. Então eles recebem as demandas das indústrias de venda, de grandes sucateiros, e eles publicam lá e fazem leilões de venda de material. Esses materiais, na maioria das vezes, saem com preço menor que o mercado, vale muito a pena e é uma empresa extremamente confiável. Então, a Central de Materiais também. Beleza? Produção, posso seguir aqui? Pode. Me deram um ok aqui, tá bom? Pessoal, então é isso. Hoje a gente vai falar com a Josi Bueno. Vão colocando aí, gente, de onde você é e qual o nome da empresa. Ou há quanto tempo está no mercado. Vamos aproveitar esse momento aqui para fazer uma interação, para a gente saber com quem que está aqui participando da live. Tá? Hoje, esse mês, a gente vai ter uma reunião do Clube VIP. O que é o Clube VIP? Eu tenho um clube de assinaturas que tem mais de 100 membros hoje já, onde você, reciclador, sucateiro, pode estar participando disso. É importantíssimo você estar participando do network, para melhorar seu network, para você ter mais acesso à informação privilegiada e andar mais com a sua tribo, né? Andar mais com as pessoas do seu segmento. Tem pessoas do Brasil todo, norte, sul, leste e oeste. E todo mês a gente faz um encontro por mês. A aula desse mês, o tema desse mês, toda aula a gente fala sobre o mercado e tal, como é que tá os preços, a gente faz um bate-bola sobre isso. E o assunto focal desse mês é o crédito de reciclagem. A gente vai estar trazendo o pessoal para estar tratando, explicando o que é o crédito, como é, quem é que está apto a receber e tal. Então, bem interessante a aula desse mês, vai ser próxima semana, dia 27 às 8 horas da noite, só para quem é membro do Clube VIP. E aí, minha amiga Priscila, minha irmã, né? Eu chamo ela de minha irmã. E aí, mana? A Priscila do Olhar Reciclador, da Sagicom, da ISAT, da Waste. Eita, mulher potência, hein? Show de bola. Ana Clara, da Ecomet, o pessoal do Não Ferroso aí do Sul. Ana Clara deve estar na feira, né? Na FIEMA, e aí pertinho, né? O Leonardo, da Centro de Recicláveis Litoral, em Matinhos, no Paraná. Bom dia, show de bola, meu amigo. Olha o Nenê, meu Nenê é meu amigo forte. Sucatas Araújo, de Itaquá, São Paulo. Acho que eu vou dar uma passadinha aí, viu? Fernando Blanco, da Máquina Solo, show de bola. Gabriel, tá com condições especiais hoje no Este Bank. Eita, o presidente tá forte aí, hein? Já botou a hashtag. Caminhão pesado, vida leve, show de bola. Já tô vendo o pessoal aqui. Sara, Tilinho, Alan, Joaci Bueno. É verdade, Dani, você tá sempre presente na live. A Paula, a Aline, a Ailton. A Ailton faz parte do nosso Clube VIP. José Walter, Ana Paula, a Vicenza, né? É isso aí, gente. Diego, eu já mandei um abraço aqui para a maioria. Vamos entrar, vamos embora, né? Ferro Velho, Ubeda, Floweda, Bauru, São Paulo. Parabéns atrasado, 13 de maio, isso mesmo, obrigado. Eu estava na feira e foi meu aniversário, né? Recebi muitas felicitações, né? Valeu, valeu. Tilinho de Gomes, de Itajaci, Jaci, de Minas Gerais. Ó o Felipe Capelo da Açúcar Log, meu amigo forte, a gente troca muita ideia. Um abração, viu, Felipe? Tamo junto. Ó, o pessoal aparista também. Eita, a live hoje tá apertada de peso, viu? Vocês estão com moral aí, pessoal da Bueno. Gente, vamos entrar. Já passamos 10 minutos aqui de preâmbulo. O nome disso é preâmbulo, né? Uma coisa assim que a gente está se organizando e tal. Produção, vou entrar, viu? Vou entrar. Vamos lá, pedidos para participar. Vou te mandar o convite agora, tá, Josi? Não tá aparecendo aqui o teu, aí eu vou te mandar aqui. Bueno. Você apareceu aí, Jô? Aê! Aê!
Vou só ajeitar meu celular aqui para não ficar tão alto. Funciona. E aí, tudo bem? Bom dia. Tudo certo, bom dia. Josi, primeiramente gostaria de agradecer aqui em nome de todos e também em nome aqui da Fiuza Metais, agradecer a disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, né? O carinho que a gente tem pela Bueno, que a gente conheceu sua história, a gente se conheceu nos Estados Unidos, a gente conversou bastante sobre gestão, né? E muito legal a tua história, e por isso que eu te convidei, né? Poxa, história de gestão, de família e tal, é isso que eu preciso, é isso que eu falo. Vamos lá para lá e contar essa tua história. E aí, de bate-pronto, tu aceitou. Te agradeço demais, tá? De coração, tá aqui com a gente. E hoje a gente vai contar um pouco da história da Bueno aí, tá bom? Se apresente aí para o público, para o pessoal entender quem é a Josi, quem é a Bueno Gestão Ambiental. Vamos lá. Primeiramente, bom dia, pessoal. Fiuza, obrigada pelo convite. É muito importante a gente poder ter um espaço para a gente levar um pouco da nossa história, um pouco da nossa vivência. É uma história que ela vem crescendo ao longo dos anos, né? Eu sou a Josi, né? Eu estou aqui há 25 anos na Bueno Gestão Ambiental. 25 eu falo que até um pouquinho mais, sabe? Porque desde nova eu falo que o meu pai iniciava a gente para trabalhar, né? Iniciava, né? Ele aliciava a gente para trabalhar desde novinho, né? Tá certo ele, Mas, tá certo ele. Meus parabéns a ele aí. mas eu vejo isso com bons olhos. É, isso aí. E é, a Buena é uma empresa que já tem 53 anos no mercado. 53. 53 anos. Ela começou aí com o meu pai, né, Joacir. Na realidade, a história foi: o meu avô começou com uma carroça, Olha, né, por questões de sobrevivência, porque naquela época não se falava em gestão ambiental. Naquela época era uma questão de sobrevivência o que eles faziam, né? Era para realmente o sustento da família, não que não seja hoje, mas hoje nós temos outros apelos além do financeiro, né? Então, naquela época começou essa história com o meu pai, com o meu avô. E aí, quando o meu pai tinha de 16 para 17 anos, o meu avô veio a falecer. Então, o meu pai tem 7 irmãs e a minha avó. E meu pai teve que, né, se virar ali para trazer os recursos para dentro de casa, né, para poder sustentar todo mundo, né, dar aquela ajuda ali como homem, né, da família. E aí as coisas foram crescendo. Eu até vou aproveitar, quebrar um pouquinho o protocolo. Olha aqui como começou a história. Eu vou mostrar mostra aí, show. o primeiro, ó, é meu pai. E meu Aí, numa carroça, né? foi esse. Esse foi o começo nosso. Tenho muito orgulho de toda a história, porque foi um caminho muito bonito corrido. E aí eu tenho aqui o segundo, que eu vou mostrar aqui também o quadro, que aí já é quando cresceu um pouco, né? Já tinha o caminhãozinho, ó, o cavalo ali ainda, né? E a história, na realidade, ela começou assim com muita luta, né? E aí a gente foi crescendo. Eu cheguei assim mais efetivamente mesmo quando tinha 18 anos, né? Foi uma sequência. Teve o primeiro depósito, o segundo, que na época a gente chamava de depósito, né? O terceiro até a gente chegar onde a gente está hoje aqui na nossa sede, tá? A nossa sede hoje aqui conta com aproximadamente quase 30 mil metros quadrados, que a gente trabalha a nossa parte tanto de aparas de papel, como de plástico, como de madeira, como de sucata de ferro. Aí a gente hoje conseguiu trazer toda a nossa operação para dentro dessa unidade, que é aqui na cidade de Mogi Guaçu. E estamos fazendo história, né? Vamos crescendo, um passo de cada vez, passos muito concisos, né? Passos muito certeiros, muito seguros, né? Lógico, a gente se arrisca, tem que se arriscar. E eu acho que o interessante de tudo isso, Fiuza, foi que a gente acabou unindo, né? Você vê a experiência que o meu pai tem, a vivência, a história dele, a luta dele, né? Por tudo isso, foi muito grande. Então, a gente chegou no ponto que a gente conseguiu unir essa experiência do meu pai, Joacir, né? Que eu falo que ele é o meu mestre, né? Eu aprendi o que eu sei, os meus princípios básicos, né? Que todo mundo deveria ter, que é a honestidade, que é a lealdade, que é sempre trabalhar da maneira correta, que é não passar ninguém para trás, que um negócio bom só é bom se for bom para os dois lados. Isso é uma base muito forte aqui.
Então, com essa base que nós tivemos, muito forte, que realmente foi um alicerce que foi sustentando a gente para crescer e evoluir de uma maneira realmente sustentável, não só no sentido da palavra, mas de sustentabilidade, mas como no sentido geral, né? Show de bola. Então, Josi, esses vamos fazer princípios foram muito positivos. show de bola. Vamos fazer só uns ganchos aqui, porque tu contou uma história muito grande. Peraí, vamos por parte. Alguém da tua família era imigrante italiano, alguma coisa assim que você comentou? Sim, sim, nós somos descendentes todos de italiano. Todos de Legal, mas era italiano. teu E é muito avô? engraçado. Ah, Aqui, quando a gente está conversando, Fiuza, a gente conversa com a mão, o italiano conversa com a mão, fala alto, né? Quem passa na porta fala, poxa, estão brigando. E não, na realidade, nós estamos só conversando. É bem, bem típico italiano mesmo, viu? legal, legal. Raiz, né? Que legal. E aí, é, o teu pai, quando o teu pai entrou, foi logo tipo assim, teu avô faleceu, teu pai tinha 16 anos, você comentou, né? Isso, isso. E aí ele já estava meio com um negócio assim da coleta ali, com, né, com uma É, carroça e tal. isso. Com 16 anos, meu pai tinha uma carroça, né? Um cavalo e um sonho, né? Boa, E um boa. sonho. Legal, legal. E aí, vocês foram evoluindo e tal. Em que momento foi que a Josi e os irmãos entraram? Você disse que já foi aliciado. A maioria dos casos são assim, né? Quem está na reciclagem, o filho meio que entra ali com 10, 15 anos, já começa a escutar a história, ele já começa a participar do entendimento daquilo. Sim. Em que momento foi que vocês entraram mesmo assim? Você até me comentou que foi mais ou menos que 18 anos, mas em que momento que tu começou a ir na empresa, que é uma história legal também, que você disse, né? Eu fiquei na balança, né? Nos processos. Isso. Eu, na realidade, efetivamente, né, aos 18 anos, e a minha história aqui dentro foi sendo construída. Quando eu cheguei, eu não cheguei onde eu estou. Eu me tornei quem eu sou hoje, mas através, de vários processos, né? Quando eu comecei pesando o caminhão na balança. Olha aí. Vou entregar a minha idade agora aqui, porque a balança que a gente pesava era aquela com o ticket que a gente tinha que apertar para carbonar as outras vias. Sei. Mas hoje nós temos o sistema da Sagicom e tudo está muito fácil, simples e moderno, Olha aí, quem tá assistindo, olha isso. né? Hoje, depois, é a vida da Bueno antes da Sagicom e depois da Sagicom, entendeu? Show de bola, show de bola. E aí, E né, a história da gestão, né? exato. Então eu comecei ali pesando caminhão, atendendo o telefone, fazia serviço de banco, saía para pagar os fornecedores, ia de casa em casa pagar os fornecedores, né? Naquela época. Pagar em É, espécie, né? Na espécie, né? isso. Saía de casa em casa para pagar os fornecedores, porque todo mundo gostava de receber em dinheiro, né? Naquela época, né? Hoje seria um perigo isso, mas naquela época era assim. E aí a gente foi crescendo e evoluindo, porque o que foi o bacana? A aliança bacana de tudo isso foi pegar a experiência, o know-how, toda aquela bagagem que o meu pai tinha e aliar com gás novo, com uma força nova. Porque quando você tem 18 anos, você chega com muita vontade, você chega com muita potência, você chega querendo muitos desafios. Eu quero até hoje, na realidade. Isso não era só dos 18 anos de idade. Isso é meu. Mas eu cheguei querendo muitos desafios, né? A gente tem aquela situação de querer crescer, de querer melhorar. Nós tivemos uma infância muito humilde, me orgulho de cada momento da nossa infância Legal. e fazer uma correlação do que a gente era para o que a gente é hoje. Eu não digo só crescimento financeiro, mas crescimento pessoal. Ele foi muito importante. E, assim, tenho super orgulho das minhas raízes, de onde nós viemos. Era muito engraçado. Quando eu era mais nova, todo mundo falava: olha, seu pai é lixeiro, seu pai trabalha com lixo. E isso foi um dos gatilhos que me fez, aos 18 anos de idade, falar assim: poxa, é lixo, vamos honrar o lixo e Vamos. vamos fazer esse lixo fazer Que história, legal, né? legal. E Até aproveitando aí, ó, a Aninha da Ciclo Caçambas entrou, que estava lá com a gente também. Nossa apoiadora aqui, sua parceira forte. E aí, minha amiga? Boninha. Olha, o Alex é da Reciclagem Tietê. A gente já entrevistou ele também. A entrevista dele era do lixo ao luxo. Ah, Aí ele também, ele bacana. era catador de lixo lá.
E eu já estava uma empresa bem grande lá e também pagava as pessoas de casa em casa em casa. Ele É, comentou. Muito interessante isso. é, E aí, esse movimento de gestão, você quando entrou na empresa, é, com 18 anos, você começou a participar das operações, né? Para entender e até ver se tu se tudo, adequava com aquilo, né? Se você tudo. tinha perfil, né? E aí chegou a E participar. Nesse momento foi que vocês instalaram o sistema? Foi da SAG ou foi nós temos o sistema da Sagicom já há 11 anos. já está um Tá? tempo já? Faz 11 anos que a gente está com o sistema da Sagicom aqui. Na realidade, o que a gente foi fazendo e trabalhando aqui internamente? Esse movimento, né? Quando você chega com bastante gás, eu me envolvi muito com a empresa. Então, assim, o importante, eu me tornei essa pessoa qual eu sou hoje, porque eu me envolvi com muitos processos da empresa, né? Eu me envolvi desde quando funcionava lá na entrada da balança, até quando o material ia para a prensa, a parte operacional, como saía. E dentro disso, a gente foi identificando na empresa qual era a maior aptidão de cada um, porque nessa também veio o meu irmão mais novo, o Julieder, né? Legal. Que também trabalha aqui comigo. Posso quebrar mais um protocolo? Gostaria de apresentar ele. Apresenta o homem aí. Julieder. Boa tarde, tudo Opa! bem? E aí, meu amigo? Prazer, Prazer conhecer vocês aí. maravilha. Estamos muito contentes, viu, participar dessa live, aí, viu? Ah, Parabéns. tá. A honra é Obrigado, nossa viu? também. Valeu, valeu. Até mais, um abraço. E aí, nesse momento, a gente foi entendendo que cada um tinha mais aptidão para fazer, né? Quando eu comecei, a gente não tinha uma empresa com vários departamentos igual a gente tem hoje. E tudo isso foi necessário para começar o crescimento. A gente tinha um número de funcionários reduzidos, né? Então, quando começou a profissionalização, nós aí formamos um RH, nós formamos um sistema financeiro, um departamento fiscal, né? Nós temos o nosso TI aqui, que trabalha com a gente o dia todo. Nós temos o departamento de compras, eu tenho o comercial, que é a galera que faz a compra dos materiais, né? Aham. E eu tenho uma equipe muito bacana. Eu tenho, né, o pessoal que é a minha coordenadora de produção, eu tenho o gerente de logística. Então, a gente reúne ali as principais cabeças, né, que nós temos e para traçar as estratégias de trabalho nosso, né? Legal. Então, é assim, a empresa está onde está porque a gente teve um crescimento muito sustentável em relação a isso, né? Show de bola. E foi muito bom porque essas aptidões foram sendo reveladas e o Juliano, ele domina, né? Essa parte operacional, né? Ele tem um know-how aí que é muito, muito, muito positivo e eu falo que se hoje nós estamos aqui Aham. é porque eu tive um mestre, que foi o meu pai, né? E que a gente conseguiu aliar as aptidões dos irmãos aqui, né? Então, isso foi muito bacana, né? Acho que essa junção, essa união aí fez com que a gente fosse subindo degrau a degrau. Que legal. Deixa eu aproveitar. E aí você tem um irmão mais velho e tem o Juliano, né? Que apareceu agora, né? Isso, E aí o isso, irmão tem uma outra empresa. Me conta um pouco dessa história. Tá uma isso. história legal também. Lá atrás, o meu irmão mais velho é o Júnior, Ah, eu sou a do meio, e legal. eu tenho um irmão mais novo, que é o Juliéter. Lá atrás, o Júnior trabalhava com a gente aqui. Na realidade, como ele é o irmão mais velho, ele foi o primeiro a começar aqui. Ah, tá. Mas aí ele entendeu que ele tinha outras aptidões além dos recicláveis, né? E aí ele foi estudar engenharia ambiental e ele acabou partindo para uma empresa de gerenciamento de resíduos classe 1, que Olha, são os resíduos perigosos, né? Resíduos de interesse ambiental. E gente, rapidinho aqui. Josi, eu acho que falhou o áudio. Esse falhou? voltou? Agora. Voltou agora. Voltou? Se tiver no Até que celular. parte que você ouviu? Não, cortou assim 2, 3 segundos. Tá Se bom. tiver no celular, se colocar no não perturba ou no modo assim que se alguém ligar para não derrubar, tá? Tá. E aí é muito bacana que com essa aptidão do meu irmão mais velho, que eu vou te falar, é realmente um crânio, vamos falar assim, nesse segmento dele, né? A gente acaba unindo forças na nossa parte de gerenciamento de resíduos. Por quê? Porque a Bueno faz a questão dos classe 2, 2A e 2B, né? E o Júnior faz, que é o Júnior da TGA Tech, faz os resíduos de classe 1. Então, sempre quando eu em Opa. algum Ah,
lead, né? Alguma concorrência, enfim. A gente acaba atuando muito em parceria. E essa parceria nossa, ela vem sendo muito positiva. Por quê? Porque eu consigo entrar dentro de uma empresa e resolver todos os problemas dela. Se ela gera de papelão a óleo, Aham. nós temos a solução. Exatamente. Você é a solução para tudo, né? Chega na empresa, é legal que é um grupo empresarial. Além de vocês serem fortes na questão de gestão ambiental, em aparas e tal, tu ainda tem teu irmão com outra empresa, né? Sim. Um negócio bem específico, né? Muito Sim, interessante. sim. Essa junção aí, ela realmente ela é muito positiva para o nosso trabalho, porque a gente se complementa, né? Uhum. E nesse complemento aí, ambas as empresas, né, tendem a ganhar. E é muito legal, porque a gente está num ponto, né, de questão de idade, Aham. que isso torna todo o relacionamento muito maduro entre os irmãos, né? Todo mundo com o mesmo foco, né? A gente tem, eu falo que aqui eu tenho uma missão, né? Eu falo que desde quando eu entrei na Bueno, eu tive dentro da minha mente que eu tinha uma missão. E Legal. essa missão era poder sempre fazer mais, sempre poder fazer o melhor. Uhum. E eu quero trazer toda essa segurança, porque eu tive a confiança do meu pai, eu tive a confiança do meu irmão, né? Que nós somos todos sócios aqui. A confiança da minha mãe, né? Que a minha mãe, ela não trabalha na empresa, mas ela é sócia da empresa. Perfeito. Eu tive essa oportunidade de ter a confiança de todo mundo aqui, de saber como é o meu trabalho, para poder levar tranquilidade para eles, né? Então, eu tenho essa missão. Eu tenho a missão de manter isso daqui de pé. Eu tenho a missão de melhorar isso daqui cada vez mais, deixar o negócio cada vez mais rentável, né? E aí não é rentável para mim, é rentável para todo mundo, porque ninguém trabalha sozinho. Olha aí. E eu falo, estando bem um, todos estarão bem, né? Eu É. gosto de trazer toda essa sequência, né? Trazer essa união, sempre preservar o conjunto. É lógico que a gente sempre tem que ter uma voz que representa uma empresa. É. Isso é fato, né? Uhum. Mas nunca em nenhum momento deixando esquecer de quais são as raízes e quem são as pessoas que estão ao lado para fazer com que tudo isso aconteça, né? Perfeito. Então eu tenho isso na minha mente muito claro. Perfeito. Fui, Josi, fazendo tenho um um novo caminho, né? Fui me especializar. Eu sou formada em Direito. Eu ia falar sobre a tua história, assim, porque está falando da profissionalização, você falou um pouco de clima organizacional, tô separando aqui em temas, tá? Tu falou o seguinte, não é só a empresa, é só o financeiro, não é só o crescimento, é muito importante o clima, é uma coisa legal, que você valoriza. Eu falo muito sobre isso, em empresa de reciclagem, né? Os caras, não, eu estou com dificuldade de mão de obra, estou com dificuldade não sei o quê, mas o clima operacional, o clima empresarial, que é muito das vezes feito pelo dono ou pela liderança, às vezes não está agradável. Então, naturalmente, você sente na falta de mão de obra, né? Que as pessoas não se sentem. No teu caso aqui, olha, eu estou fazendo análise aqui de longe. Tem várias pessoas dizendo orgulho em ser Bueno. Várias pessoas aqui, vários funcionários aqui, RH, pessoal da gestão, da balança, do pátio, pessoal tudo comentando aqui. Então, isso aqui já demonstra que o pessoal está na live, está engajado, obviamente você te deu pressãozinha para participar, mas estão ali na live e estão felizes, que fizeram, né, além de estar na live, comentário, então isso aí já é o primeiro sinal super positivo, né? E aí, a gente fala muito sobre clima organizacional, e aí eu imagino que isso veio também da história, agora vamos falar um pouco da Josi se profissionalizando, né? A Josi se especializou, né? Conta aí, você é formada em quê e você se especializou em quê? Conta aí pra gente também. Vamos lá, eu sou formada em Direito, né? Quando eu terminei a faculdade, eu já trabalhava aqui, né? Então, eu acabei dando continuidade no meu trabalho aqui. E ao longo do tempo, eu fui buscando algumas especializações justamente para... Eu sempre vou buscar o novo. Eu sempre vou buscar onde eu posso melhorar, onde eu tenho uma tecnologia que eu posso aplicar, de que forma que a gente pode modernizar a empresa. Então, é uma busca incessante e eminente. Isso é fato. Eu sou uma pessoa faminta de conhecimento. Legal. E eu busco conhecimento, né? E aí, depois disso, eu fiz pela FGV Gestão Empresarial, né? Eu fiz uma pós-graduação em Gestão Empresarial. Também fiz aqui em Fortaleza, essa mesma gestão aí. Aí, Fiuza. Depois, na sequência, uns anos depois, eu fiz também na FGV Gestão de Pessoas. Olha Porque não adianta só você dominar os processos, não adianta só
você ter entendimento de como trabalhar. A gente precisa trabalhar dentro de um conjunto, né? E eu falava, bom, falta um mazinho aqui, né? Então, foi eu para a gestão de pessoas, que foi uma coisa que me ajudou a desenvolver muito, muito, muito. Legal. E depois eu fiz a minha última pós, que eu concluí agora em 2023, Olha aí. pela FGV também, que foi Gestão Econômica e Estratégica de Negócios. Legal. Qual que foi a intenção disso? Depois de uma consolidação de carreira, de área, eu entendi que eu precisava buscar alguma coisa diferente. E buscar alguma coisa diferente seria eu sair de dentro da caixinha que eu estava. Por quê? Porque eu já estava numa situação confortável. Só que o conforto não faz nenhum vencedor, né? Os vencedores são feitos fora da zona de conforto. E foi justamente o que eu fui fazer. Eu saí da minha zona de conforto, porque você fala, poxa, depois dos 40 anos de idade, voltar a estudar. Mas vamos lá. E isso abriu muito a minha mente. Isso abriu muito a minha cabeça no aspecto de, poxa, dá para buscar mais. Nós temos como buscar mais. E foi isso que eu fui fazer. Buscar o novo, buscar o diferente. E é o que eu venho aprimorando desde quando eu comecei que eu terminei essa última pós, todo esse aprimoramento que eu venho buscando na situação, participando de feiras, né? Estando ativa no grupo de reciclagem, fazendo parte. Eu também sou membro conselheira da ANAP, né? Eu acabei não falando aqui ainda. Eu sou conselheira do grupo do membro da ANAP, Associação Nacional dos Aparistas. Olha aí, que legal, legal. Sou conselheira. Então, assim, eu busquei um envolvimento maior com tudo que a gente poderia trazer para o negócio. E realmente, hoje, eu falo que a minha atuação dentro da empresa, uma vez que ela já está bem formada, uma vez que ela já está rodando, e a minha função não é mais ficar só dentro da empresa. A minha função é buscar. A minha função, e através do buscar, é onde eu vou trazer as novidades, eu vou oxigenar a empresa, eu vou melhorar essa gestão. Então, hoje, essa mudança de chave novamente realmente muito mais para a rua do que propriamente dentro da empresa. Mais para fora do que para dentro, né? Exatamente. Buscando network, aí, ó, nós estamos aqui como prova viva de network, que nós viemos da feira, né? Buscando network. Isso vai abrindo muito o mundo dos negócios. Eu vejo que no ramo da sucata, no ramo das aparas que a gente trabalha, às vezes dá muito um conceito de, nossa, se eu ficar em cima não vai sair, se eu ficar em cima não vai acontecer. Exatamente. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Então, você não tem as pessoas certas para trabalhar com você. Você precisa rever alguns conceitos dentro da empresa. Né? A partir do momento que você tem uma equipe alinhada com os seus princípios, com os seus propósitos e alinhada com a cultura da empresa, tudo realmente fica absolutamente diferente. E você, o gestor da empresa, tem que ser responsável por passar essa cultura para as pessoas, para entender onde é que a empresa está e onde é que a empresa quer chegar. Quando há esse alinhamento, esse entendimento entre os gestores de primeira linha da empresa e a direção da empresa, a tendência é que ela cresça cada vez mais. Perfeito. Né? A gente fala esse movimento, tá? Pegando um gancho aí, tá, Júlio? É a história da profissionalização, né? Que é justamente o tema que a gente trouxe aqui. Não adianta você ter muita máquina, fez um puto investimento e tal, se você não tem a mentalidade de saber que a sua equipe é que deve tocar o negócio e você não é para estar no operacional. Obviamente, faltou alguma pessoa e às vezes um assunto bem técnico, que às vezes você domina, você vai lá às vezes fazer ali até uma demonstração de exemplo, funciona, mas não é para você estar lá. Se você estiver lá direto, ou você estiver sendo requisitado direto, tem alguma coisa errada. E é com você, não é com a empresa, né? E também uma das grandes coisas que acontece é o quê? São as pessoas não terem autonomia, né? Você tem vários chefes, ou tem uma empresa como a sua, que já está num tamanho, num patamar legal, ou tem uma empresa até mediana, que já tem alguma gestão e tal, onde você tem um chefe ou dois, ou você tem um encarregado do pátio, que é a grande maioria, tá? E esse encarregado, ele é o encarregado de passar o problema pro bichão, pro dono, né? Que a gente chama do bichão, né? E aí, ele é o passador de problema, ele não é o resolvedor, ele não tem autonomia, né? Então ele faz, quando ele vê um problema, ele liga pro chefe, aconteceu isso, estamos desesperados, ele não tem solução, né? Ele tem o quê? Aconteceu um problema, existe o procedimento, o que é que deve ser feito, para quem deve ligar e tal.
O dono é comunicado depois, se aconteceu, como foi resolvido, em alguns casos nem é comunicado, foi resolvido e está tudo certo. A empresa tem que funcionar assim, né? Que é justamente esse movimento que está falando, eu estou trazendo aqui em termos práticos, que é o que eu vejo demais com meus mentorados, tá? Acontece na prática, a gente quebrar esse paradigma aí. Agora mesmo pela manhã eu estava conversando com a mentorada, não vou falar o nome dela, e aí ela estava justamente, a gente entrou na mentoria, primeira coisa que eu fiz é o seguinte, ó, parou, tu tá com um excesso de função, tu não deve estar nem dormindo, deve estar tomando remédio para dormir, vamos contratar uma pessoa no administrativo urgente. Como é que a gente vai contratar? Tem uma empresa de RH, tem um procedimento que se faz, e assim a gente fez. Chegou a empresa lá, ela já está em outro patamar, a gente já está melhorando a comercialização de material dela, comecei a tirar mais ela do depósito, justamente o que você está falando, a história de não pensar só para dentro da empresa. Obviamente, tem o para dentro e o para fora, né? Mas a gente é muito mais ponte de conexão, né? A gente precisa ser ponte de conexão com outras empresas, que é um papel que eu vi você fazendo na prática lá, muito bem, e é o que você falou que faz na prática. Agora, José, vamos pegar vamos falar agora assim, né? Nem tudo é alegria, né? Não, vamos nem um falar pouco. Vendeu bonito é a coisa mais fácil que tem, Fiuza. Quais foram as grandes crises como aparista ou como gestor de gestão ambiental que vocês passaram? Vou dar um exemplo. Aqui no mercado, de uma forma geral, acho que no mercado de reciclagem, as grandes crises foi 2008, 2015 e essa agora no começo da pandemia, né? Porque depois do começo foi bom, né? Para vocês também foi isso? Vocês sentiram? Como é que vocês fizeram para se adaptar nesses momentos? Me conta um pouco dessa história. Na realidade, todas as crises, né, que não só nós, como todo o Brasil em geral acabou passando, foram muito desafiadoras. Eu digo aí que um grande aprendizado que eu tenho, né, chega momentos que às vezes a gente fica com o estoque muito alto de material, não consegue vender. Se eu tenho capital de giro, você olha ali e fala, cara, eu tô rica. Olha na conta do banco e fala, cara, eu tô pobre. É um tô rica, tô pobre muito rápido, sabe? Um dia tô rico, um dia tô pobre. Mas eu vou te falar, um dos alicerces aqui para essas crises, que eu falo que nessa hora é uma segurança imbatível, eu vou voltar mais uma vez, o meu pai. Legal. Às vezes eu olhava naquele estoque, eu sou a responsável por vendas na empresa. Então, Você imagina, além de tudo que eu faço a negociação 100% da negociação de vendas na empresa. Então, você imagina eu olhar tudo aquilo e falar, poxa, gente, eu não estou dando conta do recado? Será que eu estou ruim? Aquela autoavaliação que vem dentro da gente, né? E eu tenho essa frase muito bem definida dentro da minha cabeça. Meu pai olhava com aquela plenitude, né? Isso passa. Isso passa. Ele já passou por vários, né? Ele passou até muito piores, né? Sozinho. E ele falou assim, não, isso passa. Isso é questão de tempo. As coisas vão se ajustar. E, cara, passa, né? Eu acho que eu sempre me apoiei muito, né? Nessa segurança, né? Que ele trouxe nesses momentos de crise pra gente. Realmente muito desafiador, porque você tem os seus fornecedores, os seus clientes que você não pode deixar de atender. Eu não posso, por um momento de crise, falar assim agora com pessoas, empresas que a gente tem contratos, né? Assim, olha, amanhã eu não vou pegar mais o seu material porque o Brasil está em crise. Você não pode. Você tem que continuar pegando, você tem que continuar trabalhando e dentro disso achar saídas, né? E as saídas é nesse momento de crise que a gente acaba se movimentando muito mais, né? Então, nesse momento de crise, o que a gente faz? Bom, eu tinha 20 clientes, citando números hipotéticos. No momento de crise, a gente vai buscar 50 clientes. É lógico que a gente tem um trabalho redobrado, mas é essencial e necessário para a gente fazer a máquina girar, né? Momento de crise. Bom, onde é que nós estamos gastando aqui? Vamos cortar. Tem torneira pingando? Vamos fechar, né? Então, é todo aquele momento que você entra numa reavaliação geral na empresa para que você, no momento de crise, saia muito mais fortalecido. E, incrivelmente, os momentos de crise que nós tivemos foram os momentos que nós demos as maiores viradas de chave da empresa. Saímos cada vez mais fortalecidos. Em momentos de crise, nós fizemos vários investimentos também. Eu falo que tem hora que as crises, elas vêm justamente para a gente usar elas como uma alavanca, né? Você fala, poxa, tá emperrado. Mas se eu alavancar da maneira correta, eu vou sair maior e mais fortalecido. Em 2015 foi isso que aconteceu com a gente, né?
Foi exatamente isso que aconteceu. A gente acabou emplacando um projeto de gerenciamento de resíduos ali, que foi um super marco na história da Bueno. Vocês não faziam gestão ambiental até lá? Não, não, Só aparistas nessa época. não, só. Olha aí, É, o- interessante. o que eu vou confessar agora, né? Olha, vai ficar gravado, eu vou ser bem corajosa. Eu vou ser bem corajosa agora. Em 2015 me surgiu uma oportunidade de assumir um contrato, né? Eu participei de um bid e para que a gente fosse gerenciar até uma compostagem, né? Não vou citar o nome de empresa, mas todo mundo já sabe. Uhum. Sabe o que eu entendia disso? Nada. Nada. Ah, Não sabe o que eu tinha? Ah. Coragem. coragem. Muita coragem. E aí eu chamei até o pessoal aqui e falei, gente, tô com essa oportunidade, vamos para cima que vai dar certo. A hora que eu mostrei o valor do investimento, eu falei assim, você é louca? Gente, eu garanto. Ah, mas vai dar trabalho, vai ter isso. Eu falei, deixa comigo. Deixa comigo que eu vou fazer, vou resolver e vai acontecer. Eu só preciso que vocês confiem em mim. Então, vai. Se você vai fazer, vai. Juntou a liderança da empresa aí, teus irmãos e tal. E aí foi essa super virada de chave, porque foi como eu não entendia de nada, o que eu tive que fazer? Correr atrás. Correr atrás. Muito Aí teve- atrás. Teve que Né? teve que sair da zona do conforto total, porque foi jogada no precipício, assim, né? Agora tu voa ou cai, né? Mas eu falei, foi uma decisão minha, eu não tinha como voltar atrás. Lógico que a hora que começou a operação, começamos a operação. Os primeiros dias eu sentei num cantinho atrás da base nossa, né? Que não era aqui na cidade. Falei, cara, aonde que eu fui me enfiar? Aonde que eu fui me enfiar? Aquela sensação, só que eu não podia em nenhum momento demonstrar fraqueza, né? Eu tinha que. E eu tinha sempre na minha mente: você não pediu? Aguenta. Vamos lá. Você vai dar conta. Aí naquele mesmo momento foi um respiro. Falei, não, eu vou virar esse jogo. E aí a gente acabou ali prestando um serviço de super excelência, dominando o assunto, engajando essas pessoas. Então, assim, sempre sendo movido a desafios. E superando as crises através dessa diversificação que nós fizemos. Ah, a para não tá boa, a para não tá legal. Beleza, vamos encarar essa? Vamos, né? E é nesse momento de crise que a gente tem que se movimentar e ver de que maneira que você pode abrir o teu leque para não ficar dependente de uma só situação, né? A gente precisa ter várias situações, porque o que a gente fala, bom, se de repente esse não tá bom, esse outro lado pode estar, um equilibra o outro, né? Então a gente tem que realmente procurar em momentos de crise, segundo a minha concepção, sair fora da caixinha, diversificar o seu negócio, que foi o que a gente acabou fazendo em 2015, né? Diversificar o seu negócio, mesmo que você não saiba como eu não sabia, mas aprendi. Legal. E com isso a gente acabou realmente trazendo um divisor de águas para a empresa com muito crescimento, né? Foi a partir de então que realmente foram os anos que a Bueno mais cresceu, foi a partir dessa virada de chave de 2015. Nessa época aí, antes de 2015, vocês movimentavam quantas toneladas de papelão, mais ou menos? Né? Nessa época aí, a gente movimentava 1.500, era 2.000, pouco, né? Já era um volume legal, mas comparado a hoje, bem pequeno. Né? Ao que a gente trabalha hoje, né? E aí hoje você movimenta em torno de 8 mil, né? Você comentou? Isso. E o bacana é que assim, a gente montou uma estrutura dentro da empresa que é de ponta mesmo. Nós temos as melhores máquinas, nós temos os melhores equipamentos, mas nós trabalhamos também muito treinamento, né? É essencial você desenvolver o teu colaborador. Porque não adianta você falar assim, é a mesma coisa, vou dar uma Ferrari na mão de uma pessoa que não sabe dirigir uma Ferrari. Perfeito. Não vai ter sentido, Perfeito. né? Ah, então... Valentina Bueno é tua filha? Oi? Valentina Bueno. É minha filha. Ah, ela entrou! Ela entrou. Ai, que belezinha! Minha Amazonas, a Júlia Bueno. Aí, ó. Olha que belezinha, minha filha. Valentina Bueno, minha Amazonas, linda. A Júlia, minha, também entrou. Eu vi ali agora há pouco. Aí, doutora médica. Doutora, olha aí. Que orgulho. Doutora médica. Já entrou, filha. Linda, obrigada. A família toda participando. Que legal, que lindo esse movimento. Muito legal. Então, Josi, e aí falando disso, passou pela crise. Falou 2008, falou 2015, que se reinventou, ou seja, foi uma crise boa, né? Foi um problema bom, né? Que aconteceu, você foi jogado ali numa situação que você teve que encarar, criou
e a empresa foi para outro patamar. Hoje, além das aparas, vocês movimentam 8 mil toneladas de aparas, isso é só metade da empresa. A outra metade da empresa, de gestão, de organização, de faturamento, não sei se é a questão de gestão ambiental, é isso? Isso. Essa questão da parte da gestão ambiental, o que ela inclui? Ela inclui aí, eu falo que a parte da gestão, e ela é um pouquinho mais complexa. Por quê? Porque aí já estão inseridos os fretes, estão inseridos as locações, estão inseridos os serviços de descaracterização, né? Que a gente também presta. E aí, além do frete, né, os transportes dos resíduos classe 2 que a gente acaba fazendo pro aterro, né? Então, hoje, quando a gente entra dentro da empresa, a gente acaba identificando, né? Quais são todas as fontes geradoras, né? E como eu posso individualizar um projeto para a empresa e atender a necessidade dela. A necessidade de um não é a necessidade de outro, né? Então, esse know-how dos longos anos me ensinou muito essa identificação e como oferecer a melhor solução para o cliente. Legal. Tanto que vocês viram ontem, eu acabei postando aí, né? As caçambas que estão chegando aqui vão falar assim, Josiane, o que você está aprontando nessa empresa? A empresa da Verde, e você me chegou com umas caçambas fúcsia, roxa, rosa. O que está acontecendo, mulher? É mais um projeto, a gente acabou adquirindo mais 30 caçambas específicos para um cliente, no qual a gente vai trazer padronização de tara e caçambas exclusivas para este cliente. Né? Então, a hora que bater o olho, vai falar, essa é a caçamba do cliente X. Né? Todas possuem a mesma tara, né? Justamente para trazer esse processo de padronização e rastreamento. Né? Então, já é um projeto um pouco mais personalizado mesmo. Um pouco ousado, confesso, mas personalizado. Parabéns, parabéns. Ó, o seu pai tá aí, ó. Joaci Bueno, parabéns, filha. Muito orgulho, tenho muito orgulho. Olha lá, pai. Prazer. Te amo, pai. Obrigada por confiar em mim, pai. Show de bola, show de bola. E aí você está trazendo essa personalização para o atendimento do cliente, que é algo muito diferente, né? Das caçambas e também da parte de como gerir, né? Que realmente acontece muito isso. A gente vai numa empresa, a gente só pensa lá em comprar o material, né? Só que tem muita oportunidade que aquela empresa está precisando de ajuda para destinar o material. A empresa, o foco dela não é reciclagem, não é sucata. Aquilo lá é um negócio secundário, né? Sim. Então ela quer alguém que resolva, ela vai ter que contratar equipe para gerir e tal. E aí você vem com a capacitação de atender várias empresas para resolver o problema também daquela empresa. Como se você fosse, na verdade né? Você é especialista naquilo, você vai ajudar a empresa a estar resolvendo esse assunto. Isso eu chamo muito também da diversificação, né? Quando eu entrei no mercado aqui de sucata, eu já trabalhei na Gerdau, 12 anos, eu enxergava o mercado de ferro e tudo, só que eu vi um negócio assim muito sazonal, eu depender só de uma fonte só, né? Só do ferro, no caso, né? E aí eu entrei no mercado de alumínio. Não, vamos entrar aqui, vai ser Fiusa metade do negócio, porque não dá para sobreviver de uma coisa só. E agora já estou estudando outras coisas, e agora apareceram outras várias situações, né? E aí isso tudo a gente teve que eu estou tendo que me reinventar também, né? Me reinventei já, graças a Deus, já está dando super certo. Mas é a mesma. Agora você saiu de sucateira blogueira, né, Fiuza? Exatamente. E aí eu tive que me reinventar, porque eu estava precisando me reinventar. Então eu fiz acontecer a mesma história tua. Se a gente conversar com outras empresas, as outras lives que eu tive, todos os depoimentos são de reinvenção. Ninguém ficou fazendo ali o feijãozinho com arroz, né, como diz, né, fazendo o beabá do dia a dia, ou ficou preso no pátio e a coisa deu certo, caiu do céu, né? Realmente tem que se reinventar, tem que fazer. E eu li ontem, eu gosto de escutar uns podcasts, e tinha uma moça, eu esqueci até o nome dela, acho que é Ana, parecido com o nome da nossa Aninha aí das caçambas, Ana Yang, alguma coisa assim. E ela falou o seguinte, olha, a criatividade é um bem que nós herdamos de Deus, né? Deus nos formou para nós sermos criativos, que isso vem a diversificação da nossa empresa, inclusive, né? Quando a gente não é criativo, a gente não está fazendo o que Deus quer na nossa vida. Olha que interessante. E quando você está sendo criativo, você se sente extremamente prazeroso. Você sente que aquilo é o que você nasceu para ser. Essa história de se reinventar, de fazer algo novo, de deixar a coisa... Esse prazer de ter feito a coisa mudar e ter criado mais negócios para a sua empresa, ou se reinventar em casa, fazer algo diferente, né? Ter tempo para a sua família, né? Profissionalização do negócio. Então, tudo isso faz parte de uma
do movimento de profissionalização. A gente conversou sobre isso lá, né, José? Que assim, não adianta trabalhar 24 horas por dia sem ter tempo lá, você tá falando aí com suas filhas e tal, né? E sem a gente ter tempo sem ter tempo de qualidade com a nossa família, né? Então, tudo isso vem do movimento da criatividade, da organização, da profissionalização. Aproveitando esse gancho, vamos lá aqui para a gente não sair do foco. Como é hoje, Josi, os rituais assim de vocês? Vocês têm uma reunião por mês de resultado? Me conta um pouco como é que vocês fazem esse movimento estratégico de gestão, para o pessoal entender. Tá, vamos lá. Eu, na realidade, eu costumo alinhar com a minha turma aqui semanalmente, tá? Eu dedico aqui um dia por semana para poder atender todo mundo, atender a equipe, para poder dar todos os direcionamentos que são necessários. Eu gosto de ir programando por semana em relação aos funcionários, né? A gente vai programando semanalmente, sempre a gente tem ele, de preferência meu, na segunda-feira, pra gente, ou na sexta, que a gente acaba programando a próxima semana, né? Bom, quais são, o que a gente precisa, onde é que a gente quer chegar, o que nós precisamos fazer, plano de ação e datas. Olha aí, que legal. Tudo tem que ter data. Porque você só fala, eu preciso que você faça isso. Não resolve. Não resolve. Eu preciso que você faça isso e me entregue até data tal. Com prazo. Porque tudo precisa ter começo, meio e fim. Porque só você ter a ideia e não ter meio e não ter fim, tem mais um. Exatamente. Não vai fazer diferença nenhuma. Ah, eu tive uma ideia, tá aí. E aí? Ah, só a ideia dentro da cabeça não vai mudar a tua empresa, né? Então, tudo que eu estabeleço aqui dentro, tudo é com prazo. Tudo tem prazo para começar, ter o meio e ter o fim. E depois que a gente começou a trabalhar dessa forma, né? Tudo com prazo, realmente as coisas aqui melhoraram 1000%. 1000%. Então, assim, tudo tem prazo. Eu faço esse alinhamento, né? Com o pessoal da gestão linha de frente, que depois eles têm os liderados deles, né? Que é a sequência, para que eles já saibam como que a gente vai trabalhar, porque assim, é dinâmico, o nosso segmento é dinâmico. A gente tem momentos que eu tenho determinado material que está mais aquecido o mercado, determinado momento que está mais desaquecido outros tipos de materiais. Então aí a gente vai focando de acordo com o mercado mesmo. Por isso, com esse dinamismo, eu trabalho isso daí semanalmente. E é lógico, de repente chegou no meio da semana, teve alguma alteração, chamo o pessoal de novo, vamos alinhar a rota, né? Então, se a gente começou com o pensamento e de repente isso daí mudou, a gente chama todo mundo, realinha a rota. E é assim, eu falo para os meus liderados. Eu tenho realmente uma liderança de bastante pulso, né? Quem trabalha comigo sabe disso. Faço, ajudo, contribuo, dou informação em todos os aspectos, né? Segura aqui na minha mão. Se você cair, eu caio junto. Mas se você erguer, eu ergo junto. Legal. Né? Aqui eu trabalho dessa forma. Mas eu também sou bem enérgica na questão de cobrança. Né? Eu falo, olha, pessoal, tem problema? Tem. Se me trouxe um problema, você é obrigado a trazer a solução junto. Porque Legal. se eu tiver que pensar por você, aí eu estou fazendo o teu trabalho. Fica ruim, né? Exatamente. Né? Então, quem trabalha comigo aqui já tem esse dinamismo. E assim, é a cultura. Isso é a já. cultura empresarial, né? A cultura que vem da liderança, né? A cultura de resultado. As pessoas podem trazer, você ajuda, mas você ao mesmo tempo quer a solução, quer escutar a pessoa. Isso também é uma forma de dar autonomia, né? Porque traga a solução, porque eu estou te dando autonomia. Qual é a solução que você está pensando, né? Eu gosto muito de dividir isso, sabe, Fiuza? De repente, até algumas coisas que a gente vai inovar, mudar dentro da empresa, a gente acaba chamando as pessoas de setor, de área que estão ali no dia a dia, falando, poxa, o que você acha disso? Você acha que isso é uma ideia bacana? Você acha que tem alguma coisa que você poderia acrescentar? Alguma coisa que você tiraria? É bom a gente ouvir isso, compartilhar essas ideias, toda vez que a gente tem uma ideia de crescimento, uma inovação, né? Porque quanto mais mãos, mais cabeças pensando, maior é a sua chance de sucesso. Né? Eu volto a dizer, ninguém faz nada sozinho. Eu faço, estou onde eu estou, mas eu tenho uma equipe maravilhosa junto comigo. Maravilhosa. Eu realmente, assim, tem dificuldade, tem problema com o funcionário? Lógico que tem, todo mundo tem. Entendeu? Mas eu não deixo em nenhum momento que qualquer dificuldade seja maior do que o meu objetivo. Nenhuma dificuldade vai ser maior do que o meu propósito. Né? Então, eu estou muito alinhada com o meu propósito. Pode vir chumbo, pode vir o que for. Venha. Eu estou aqui para isso, eu sou paga para isso aqui dentro. Né? Então, eu não tenho que ficar tremendo o queixinho, eu tenho que encarar
e fazer o que tem que ser feito. Porque a liderança não é fazer o que os outros gostam, não é agradar as pessoas, infelizmente. A liderança, Uhum. você tem que fazer o que precisa ser feito. E às vezes dói, né? Isso. Às vezes dói. Nem todas as decisões que a gente toma numa Isso. posição de liderança são confortáveis. Mas eu faço o que precisa ser feito. Legal. Olha, a Aninha estava contigo aí 2 semanas, uma semana junto, vocês ficaram, ela tá fazendo comentário. Verdade. Mesmo no particular, a Jo elogia muito a equipe dela. Ela deve ter ouvido da prática, né? É um depoimento verdadeiro, total aí, né? Show de bola. Eu gosto muito, eu gosto de estar muito alinhada com a minha equipe. Eu gosto muito de levar conforto, né? De repente, uma palavra, às vezes você vê que uma pessoa não está muito bem naquele dia. Eu gosto de ter essa sensibilidade também, né? Além de tudo, tratar essa sensibilidade. De repente, não veio trabalhar, manda uma mensaginha. E aí, você está precisando de alguma coisa? Como é que você está? Né? Esse é o meu estilo, né? Levar algum tipo de conforto, que de repente a gente não tem a necessidade da pessoa, né? A gente não acorda todo dia 100%, né? Exatamente. Nós não somos máquinas, então Total. ter essa sensibilidade com as pessoas que trabalham aqui faz total diferença. É o que eu vim buscando muito, uma gestão humanizada. Perfeito. Eu até vou dar meu exemplo. Quando eu fui para a feira, foi a primeira vez que eu passei aqui muita coisa que eu fazia, né? Fora aqui a parte das lives, etc., a parte do meu depósito mesmo, da minha empresa de sucata, né? E aí eu passei muita coisa com o meu gerente. Ó, tu vai tocar, tu vai fazer isso, tu vai aprovar pagamento e tal. Muita coisa eu fiquei olhando, meu Deus, ele tá fazendo isso aqui. Aí eu, por que tá fazendo isso? E depois ele fez, rapaz, foi melhor do que eu. Né? Fez algumas coisas melhor do que eu. Ele, poxa, excelente. Ou seja, até eu que falo sobre isso, aconteceu comigo aqui, eu dei mais autonomia e foi melhor ainda para mim. Eu consegui ficar lá tranquilo, na viagem e tudo. E as pessoas que ficaram no meu lugar fizeram, na maioria das vezes, algo até melhor do que eu faria. Eles estavam mais focados, estavam mais na operação, né? Então, é muito interessante essa história de dar autonomia, esperar a pessoa ir atrás do resultado, ela também correr atrás e você vê que a coisa crescer. E o principal, a pessoa sente muito orgulho de ter feito algo pela empresa, porque ela tomou a decisão, né? Aí é o mais bonito de ver, né? A coisa funcionar, porque ele deu a opinião, ele fez, e a coisa aconteceu, e foi ele que tomou a decisão, ou a equipe dele, né? Então, a questão da autonomia, isso aí é o ponto-chave. Tá? Exatamente. A questão da autonomia faz muito parte. E você sabe que eu tenho uma frase que eu uso aqui dentro, né? Que você sabe que eu tenho um humorzinho um pouco aguçado, né, Fiuza? Como é? Eu sou aquela que eu não perco a oportunidade, né, de fazer uma brincadeirinha, né? Então, quando chega, mas eu tô com isso, tô com aquilo, eu falei, e agora? Eu olho pra cara da pessoa, frase motivacional do dia. Dá teus pulos. Tinha um diretor lá na Gerdau que ele era bem assim, preto no branco. Aí uma confusão e tal, aí chegava na reunião, e agora o que eu vou fazer? Ele fazia assim, ó, te vira aí, o problema é teu. Exatamente. E aí, Olha lá, a minha galera já até sabe, dá teus pulos, olha isso. já é uma frase, né? Já é uma frase. Ó, o Felipe aqui da Açúcar Logo fez uma pergunta até legal. A gente já tá perto do final aqui, tá bem legal e até mais tempo aqui, tá? Mas é 1 hora que senão o Instagram derruba. Vocês já têm uma meta assim, aonde quer chegar? O que é que vocês têm de visão de longo? Que a gente nem sabe o que é que vai acontecer com o futuro, mas vocês têm pelo menos uma visão assim, a gente quer ser referência, quer acontecer isso. O que é que vocês pensam sobre isso? Eu, na realidade, sim, tenho mais alguns objetivos, né? E eu falo que não é questão, tem uma diferença entre faturamento e rentabilidade, tá? Eu não vou dizer qual o valor X de faturamento que eu quero chegar, mas eu vou dizer para você que eu tenho um número em mente, que eu acho que eu seria muito audaciosa se eu falasse ele aqui, mas eu tenho um número de rentabilidade que eu quero chegar. Então, meus objetivos hoje são chegar a um determinado número de rentabilidade para levar conforto para toda a minha família. Isso é uma obrigação que eu tenho dentro da empresa. Eu tenho uma obrigação de levar conforto para todo mundo da minha família. E jamais isso será abandonado. Então, é isso. E até eu chegar na parte da próxima sucessão. Né? Eu tenho em mente que eu tenho a minha filha mais nova, tenho os irmãos, tenho meus sobrinhos também, que são filhos do Juliéder, que são possíveis ali, próximos aliciados da lista, tá? Vamos ser os aliciados agora, né?
E eu acho que o nosso compromisso aí, tanto meu quanto do meu irmão, eu acho que seria um tremendo orgulho também para o meu pai, ver os netos chegando e a gente cumprindo a nossa missão, sabendo que a segunda geração cumpriu o teu papel. Então eu quero, como segunda geração, cumprir o meu papel, mas chegando no meu número de rentabilidade que está aqui, ó. Que legal, que legal. E aí tem uma meta de resultado, né? Meta de resultado. Show de bola. Show de bola. Agora vamos para o final, já estamos perto do final aqui. O que é que você enxerga do mercado de reciclagem e, no caso, também de gestão ambiental? Agora, assim que a gente teve umas caídas, uma movimentação bem grande, taxação, a gente conversou bastante sobre isso nos Estados Unidos, né? Taxação, o mercado está meio aqui naquele momento de identificar o que é que vai acontecer. O que é que a Bueno Reciclagem, a Josi, está enxergando aí para o futuro, um futuro próximo e um futuro mais longe aí na reciclagem? Eu acho o seguinte, o mercado da reciclagem, embora a gente sempre vai ter adversidades, a gente sempre vai ter mudança de legislação, isso é fato. Esses são todos momentos de se reinventar, são momentos da gente realmente buscar a diversificação, mas é fato, o mercado tanto da reciclagem quanto da parte de gerenciamento de resíduos é um mercado em franca ascensão. Legal. Embora a gente tenha muitas dificuldades, a gente sabe todas as dificuldades que a gente encontra no meio do caminho. Mas a gente vai ter que ali contorna a dificuldade e segue. Se eu parasse em cada dificuldade, eu não estaria onde eu estou hoje. Então, qualquer dificuldade que venha não vai ser uma dificuldade. Qualquer dificuldade que venha vai ser um aprendizado e um crescimento maior. É dessa maneira que eu encaro. O mercado está em franca expansão, a gente tem entrando muito forte a questão do ESG, né? Está batendo muito firme nas empresas, que é uma próxima etapa que eu vou estar entrando ali para atender uns nichos de empresa que já estão me pedindo isso daí, né? Já estou também envolvida. Já estou envolvida. Então, eu acho que tem alguns nichos que a gente pode contornar essas dificuldades que foram impostas e com isso, continuar trabalhando nessa expansão. Tem vários estudos aí que dizem que até 2030 nós vamos ter, sim, apesar das dificuldades, movimentos de expansão e crescimento no mercado da reciclagem. Legal. Tá? Eu até li uma pesquisa agora recente aí que até 2030 a gente ainda segue uma linha de crescimento aí em relação ao mercado da reciclagem e da parte de gerenciamento de resíduos. Tá? Interessante. Então, um futuro promissor você enxerga. Excelente. Sem dúvida. Eu sempre enxergo as coisas sempre do lado positivo, por pior que sejam. Verdade. Show de bola, meu amigo. Olha, a gente está no final da live, eu vou ter que fechar, tá? Eu queria conversar mais, tá ótimo o assunto aqui. O pessoal está gostando, né? A gente teve um público excelente, tá? Gente, eu vi que algumas pessoas entraram agora no final. Essa live vai ficar salva, tá? Assim que eu fechar aqui, assim como todas as outras lives, toda quarta-feira a gente tem uma live com uma pessoa de mercado, de relevância, assim como a Josi, que a gente traz informações de profissionalização, de organização, de mercado. Justamente a nossa ideia é profissionalizar o mercado de reciclagem e deixar todo mundo entendendo o que está acontecendo. Então, Josi, muito obrigado. Show de bola. Não tenho nem palavras para agradecer aqui o quanto foi bom. A gente nem planejou, né? Ela pergunta como é que eu falo. Josi, é conversa de bar. Eu vou perguntar nem lá, você vai responder. Eu disse a você, eu disse que uma hora passa bem rápido, né? Muito rápido. Passa bem rápido. Obrigado à equipe da Bueno que participou aí, vi várias pessoas comentando, um abraço aí para todos vocês, a família Bueno, né, até seu pai, seus irmãos, suas filhas, um abraço aí por ter participado com a gente, e agradecer de coração aí, e vamos ver se a gente consegue se encontrar aí nas próximas feiras em São Paulo, a gente fazer algum mês que vem tamo junto. Isso aí. E aí, fale suas últimas frases aí, para concluir aqui, se você quiser dar um recado final, se quiser. Eu vou terminar com uma frase que eu gosto muito. O sucesso não aceita preguiça. É isso. Show de bola. É isso então, aí. se você tem um objetivo, se você quer chegar, se você tem em mente, ou se você tem um propósito, siga ele, se esforce, faça o seu melhor. Eu nunca entro em nada na minha vida se eu não puder dar o meu melhor. Tudo que eu vou entrar nem que se for para varrer um chão de uma casa. Mas meu chão da minha casa vai ser bem varrido. Então, se você tem um propósito na sua vida, se você realmente quer crescer, se você quer evoluir, se você quer trazer uma melhoria para a tua vida, siga com um propósito e siga firme nele. Em nenhum momento tenha preguiça, porque o sucesso não aceita preguiça. São essas minhas últimas palavras. Show de bola, amiga. Excelente. Isso é a verdade mesmo, falando sobre isso. Pura verdade. Show de bola, gente. Valeu. Até próxima quarta. Obrigado a todo mundo pelas mensagens de carinho.
Até a próxima quarta. Vamos se falando. Valeu, 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 gente. Um Fiuza. Obrigada, gente. Um abraço. abraço.